again, Batman. Não, 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 não. Você não é. Mas, tudo bem. Porque nem Christian Bale, nem Ben Affleck e muito menos Michael Keaton são Batman. E este é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos discutir a triste verdade de que ainda não existe nenhum Batman perfeito, nenhum Batman definitivo em live action, nem no cinema, nem na televisão, em lugar nenhum. Ainda, infelizmente. Não existe discussão. Christopher Reeve é o Superman perfeito, definitivo e canônico. Claro, outros atores interpretaram o personagem antes dele e depois dele, mas nenhum sequer se aproximou da perfeição da composição da figura heróica de Superman. Pode-se dizer a mesma coisa de Robert Downey Jr. Ele é o próprio Homem de Ferro. O mesmo vale ainda para Chadwick Boseman, saudoso, né, como o aristocrático Pantera Negra. E embora a atuação tenha problemas técnicos, né, o filme é tão extraordinário, tão perfeito, que Arnold Schwarzenegger é o Conan definitivo. E muita gente questiona, mas eu acho que vai ser difícil achar um Homem-Aranha melhor do que Tobey Maguire. Por outro lado, algumas adaptações são bem funcionais, porém não definitivas. É o caso, por exemplo, do Capitão América de Chris Evans, que evoluiu muito dramaticamente de filme para filme, mas ainda falta alguma coisa, talvez ali um pouco mais de autoridade. A mesma coisa com Mulher Maravilha de Gal Gadot, que inclusive não evolui dramaticamente e é um personagem bonzinho demais, né, para uma guerreira que deveria ser implacável. A substituição dos atores em Hulk atrapalhou um pouco a construção do personagem, né, que acabou virando quase que um James Bond, né, mudando ali os atores. E apesar da importância histórica do Hugh Jackman como Wolverine, ainda não é talvez a versão definitiva do personagem, porque mudou muito a figura dos quadrinhos, né, que é aquele baixinho atarracado, né, animalesco, né, e no cinema é um galã alto e bonzinho. E o Batman? Infelizmente a resposta é um sonoro bate não. Os fanboys, ou Batminions, podem começar a justificar. Não, não é assim não. Cada autor dá a sua versão para o personagem. Tem muitos Batmans. Tem, por exemplo, o Batman original do Bob Kane. Tem o Batman do Neil Adams. Tem também o Batman do Frank Miller. E tem até o Batman dos Novos 52. Tem muitos Batmans. Claro, isso é óbvio, mas o fato é que cada personagem tem as suas características reconhecíveis, o que o torna reconhecível para o público. Por exemplo, Batman se balança pelos telhados de Gotham City, mas não podemos falar que ele faz isso lançando teias. Seria incoerente, não é verdade? É isto que está em jogo. O fato é que, pelo menos até o momento, infelizmente, nenhuma das adaptações cinematográficas ou televisivas do Batman seguiram essas características fundamentais de maneira estrita. Querem ver? Primeiramente, estabelecemos que retiramos da equação os dubladores e também aquele Batman que apareceu apenas uns 20 segundos ali no finalzinho da série Gotham, e também as atuações pioneiras de Lewis G. Wilson em 1943 e Robert Lover em 1949 nas séries para cinema do Batman, porque são basicamente curiosidades arqueológicas, coisa para Indiana Jones. Isso torna o Batman Camp de Adam West, na série de 1966 a 1968, o nosso primeiro candidato sério. Ou não tão sério, já que a série não queria ser séria. Era basicamente uma sátira a um personagem tido como muito sério, muito dramático dos quadrinhos. E é aí que está o problema. Você não pode começar uma tradição audiovisual pelo final do caminho. O final do caminho é a sátira. Você tem que primeiro que construir, né, esse caminho para depois desconstruí-lo fazendo piada. Independente disso, esse Batman satírico dominou o imaginário durante muito tempo. Os paus, pif das lutas estavam na cabeça de todo mundo. Tanto é assim que, quando ali no final dos anos 80 começou a circular a história que se faria uma mega produção cinematográfica adaptando o personagem para as grandes telas, um dos primeiros atores que foi cotado para interpretar o personagem no cinema foi Bill Murray, o Dr. Venkman de Os Caça-Fantasmas. Que loucura! Felizmente os produtores reconsideraram, até porque não dava para você dar um passo à frente dando 2 passos para trás, né? Mudaram o rumo e foram para uma questão mais séria.
recomeçar as buscas pelo ator. E o Batman tem uma coisa interessante, que diferentemente do Superman, por exemplo, que é sempre feito por um ator desconhecido, o Batman sempre é feito por uma estrela, ou pelo menos uma estrela em ascensão. E foi esse espírito que motivou as buscas de então. E diz a lenda que o Mel Gibson, de Mad Max, quase assinou. E o Bruce Wayne não é louco? O Mad Max seria perfeito para interpretá-lo. Outro que quase assinou ali foi o Kurt Russell, de Fuga de Nova York. Cobra Prince, que ali como Bruce Wayne, acho que daria certo também. Pessoalmente, eu acho que optar por um ator pouco conhecido seria interessante também. E o meu candidato seria Michael Paré, de Ruas de Fogo, né? Que ele daria um tom interessante ali para o personagem. Uma coisa meio cínica, né? Meio distante, meio cool, né? Porém, infelizmente, quando Tim Burton assumiu a direção do projeto, ele fez a pior opção possível. O comediante gaiato Michael Keaton. Ai, ai. Será que não daria para chamar de volta o Bill Murray, não? Bill, volta aqui, Bill. Volta, por favor. Se Tim Burton, que depois ficaria conhecido por suas Tim Burtices, queria tanto trabalhar com um membro do elenco do seu filme anterior, Beetlejuice, poderia pelo menos ter escolhido Alec Baldwin, que tem muito mais a ver fisicamente e psicologicamente com Bruce Wayne. Mas não, optou por Michael Keaton, só restando Alec Baldwin atuar como o Sombra, que é uma sombra do Batman. Embora o personagem Sombra seja um personagem anterior ao Batman, mas o filme do Sombra é posterior e uma imitação do filme do Batman. Mas é ruim, de qualquer jeito, é ruim, muito ruim. Mas não teve jeito. Michael Keaton acabou mesmo protagonizando Batman de 89 e a continuação Batman O Retorno de 1992. Aliás, protagonizar é a maneira de dizer, porque aqui ele foi ofuscado por Jack Nicholson interpretando Jack Nicholson com a cara pintada de branco. E aqui pelo Pinguim do Danny DeVito e pela maravilhosa Mulher Gato de Michelle Pfeiffer. Essa sim, definitiva. Apesar dos sucessivos fracassos dramáticos, Tim Burton justificava a escalação de Michael Keaton porque, segundo ele, Michael Keaton passava alguma coisa pelos olhos. Ele olhava nos olhos de Michael Keaton e ele via o seu passado. Bom, o nome disso é atuar. Qualquer ator profissional, teoricamente, deveria saber fazer isso. Pergunta pro Stanislavski. Mas, afinal de contas, fora o fato de parecer um tiozão fora de forma, fazendo cosplay do Batman, usando aquela armadura meio durona, que aliás também não é culpa dele, é culpa da produção, qual que é o grande problema da atuação de Michael Keaton? Que aliás, se provou um bom ator ao longo do tempo, né? Chegou a concorrer ao Oscar, tem atuações bem interessantes aí, inclusive, né, fazendo o Abutre no Homem-Aranha. Mas, na minha opinião, o grande problema dessa atuação é que Michael Keaton não soube conceber a personalidade de Bruce Wayne. Ele não conseguiu entender que a verdadeira persona é Batman e não Bruce Wayne. Bruce Wayne é a verdadeira máscara. E como que nós percebemos isso? O Bruce Wayne de Michael Keaton é bobo e superficial, mesmo quando ele não precisa fingir socialmente que é bobo e superficial. Ele é bobo e superficial mesmo quando está sozinho. E isso não faz o menor sentido. Mas para muito além desse problema de atuação e direção de cena, existe um problema de concepção muito sério que inclusive iria perdurar por toda a franquia. O Batman de Tim Burton mata. Sr. Fanboy, Sr. Batman Minion, queria justificar dizendo que não, existe uma história de 5 páginas publicada em 1972 que o Batman mata sim senhor, você não entende nada de Batman. Claro, essas variações do personagem foram expostas ao longo das décadas de sua concepção, mas nada disso está na essência de Batman. Nada disso é reconhecível pelo espectador. Ou seja, falar que Batman mata é a mesma coisa de falar que para se pendurar, para se balançar nos telhados de Gotham City, ele lança teias. Para ser justo, é preciso admitir que existe um detalhe na atuação de Michael Keaton que é muito interessante. Ele foi o primeiro ator a colocar vozes diferentes para Batman e para Bruce Wayne. I am Batman. Seja como for, Michael Keaton não voltou para a terceira parte da franquia. Joel Schumacher entrou no lugar de Tim Burton e oficialmente Michael Keaton disse: não, eu não atuo como Batman com outro diretor. Eu não acredito muito nisso não, mas o fato é que ele foi trocado, e trocado por Val Kilmer, que tinha dado um show interpretando Jim Morrison na cinebiografia The Doors. Apesar dele ser loiro, né, e Batman não pode ser loiro, os puristas, né, nunca aceitam isso, poderia dar certo. E em 95 foi lançado Batman Eternamente. E dá até preguiça de falar sobre esse filme, porque além de ser um Batman que mata também,
Foi uma das atuações mais preguiçosas da história do cinema. Parece que o Val Kilmer nem queria estar lá, né? E de fato parecia que não, né? Porque não voltou pro quarto filme. Fez bem, pra ele e pra gente também. Com o Val Kilmer fora, aconteceu o que de melhor poderia acontecer. Vindo dos horizontes de Hollywood, surgiu uma figura que ficou conhecido como o novo Cary Grant. Lembrando que Cary Grant foi a inspiração inicial para que Bob Kane criasse Bruce Wayne. Estava tudo perfeito. Surgindo na televisão, com a série Plantão Médico, apareceu George Clooney, que havia acabado de dar um show em Um Drink no Inferno. Bastava repetir a sua atuação cínica e charmosa e teríamos um Bruce Wayne perfeito, com maxilar perfeito. Porém, aconteceu um problema terrível. E o problema é este, lançado em 1997, Batman e Robin, apenas um dos piores filmes de todos os tempos. E para completar, George Clooney passou o filme todo olhando para baixo, com torcicolo. Ai. Batman e Robin foi tão ruim, mas tão ruim, que enterrou a franquia por vários anos. O diretor, Joel Schumacher, chegou a pedir desculpas para os fãs. Porém, passou o tempo e em 2005 surge o Messias, Christopher Nolan, trazendo o filme que os fãs não mereciam, mas precisavam. Batman Begins! Batman Begins trouxe uma abordagem realista e inteligente para o personagem. E o melhor de tudo, o ator principal, Christian Bale, um dos maiores talentos dessa geração, que de fato estudou o personagem. Ele o interpreta com uma profundidade psicológica até então inédita, apesar de ser questionável a sua opção ali de inflexão de voz. Mas isso aí, né, é de menos, né? Dava para passar, né? A continuação foi melhor ainda, né, Cavaleiro das Trevas, que é apenas um dos melhores filmes de todos os tempos, em qualquer gênero, né? É realmente uma obra-prima. Porém, se tem uma coisa que aprendemos com o Batman de Nolan, é o seguinte: você pode viver o suficiente para passar de herói para vilão. E é o que aconteceu. Resumidamente, foi o seguinte: 1 é pouco, 2 é bom, e 3 é demais. Depois de 2 triunfos extraordinários, Nolan poderia fazer o que quisesse. E ele optou por estragar tudo. O Cavaleiro das Trevas Ressurge é ruim em todos os aspectos. Claro, menos o técnico, porque estamos falando de uma mega produção. Mas é mal escrito, mal dirigido, atuações preguiçosas, assim, personagens sobrando na narrativa, arcos dramáticos que não fecham, quer dizer, tudo é muito, muito ruim. Mas o pior de tudo é a concepção que ele tem de Batman. Além de ser o Batman que atua durante o dia, é o Batman que mata, e o pior de tudo, é um Batman que desiste de ser Batman. Heresia! A verdade é que esse argumento fanboy, Batman Minion do "você não entende nada de Batman" é muito fraco, mas infelizmente às vezes é inescapável. Ou seja, Christopher Nolan, que parecia que tinha entendido muito bem o personagem, no último momento mostrou que não compreendeu a sua principal faceta, que é o fato de que, na verdade, Bruce Wayne morreu quando os pais morreram. O homem que surgiu a partir daquele momento e que se desenvolveu foi Batman. Bruce Wayne é apenas uma máscara. Para Christopher Nolan é o contrário. Batman é apenas uma máscara. É claro que os intelectuais vão dizer: não, eles estão humanizando o personagem, colocando camadas interpretativas, psicológicas e tal. Tudo besteira. Portanto, se Tim Burton escalou mal o bom ator Michael Keaton e por sua vez Joel Schumacher não conseguiu dirigir bem Val Kilmer e não deu material de qualidade para George Clooney trabalhar, Christopher Nolan vulgarizou o excelente trabalho que Christian Bale estava fazendo. Por isso aqui, por um terceiro filme, Christian Bale não é o Batman definitivo. Faltou pouco. Atenção para um detalhe ultra super nerd. O personagem que colocou Christian Bale no caminho do estrelato, que aliás foi recusado por Leonardo DiCaprio, foi Patrick Bateman, do filme Psicopata Americano. Então tem tudo a ver. Psicopata, Batman, justiça poética. Por outro lado, faltou muito, eu diria talvez uns 15 ou 20 anos, para o Batman de Ben Affleck, que surgiu em 2016 em Batman vs Superman, e depois, né, figurou aqui em Liga da Justiça. Por quê? Porque esse Batman é o Batman certo, na época errada, e pior, nos filmes errados, dirigidos pelo diretor
errado. Fisicamente, Ben Affleck é o Batman que mais se aproxima dos quadrinhos. Ele é uma versão perfeita, eu diria, do Batman do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Ele é frio, ele é calculista, ele é alguém que passou pelo tempo, né? Ele é alguém que está desiludido com a sua atuação como vigilante. Então tudo parece que está absolutamente no lugar, menos o enredo. Esse Batman do Ben Affleck é o famoso Batman com preparo. Aquele personagem que está sempre um passo na frente de todo mundo, que se lhe der 5 minutos ele consegue se preparar e vencer até Darkseid. Né? Muita gente criticou a escalação de Ben Affleck, mas eu acho que ele funcionou muito bem. Aquele tom monocárdico que ele dá, frio, eu acho que é perfeito para o que o personagem propõe. Porém, né, tem aquele velho problema. Esse Batman não apenas mata, como ele é sádico. Concepção muito equivocada de diretor, de roteiro, de produção. Ou seja, culpa do visionário Zack Snyder. Mas não conta pra ninguém. Mas por mais que critiquem Ben Affleck, muitas vezes com razão, ninguém pode lhe tirar uma coisa: a cena inicial de Batman vs Superman. Aquela em que, no meio da luta entre Superman e Zod, um prédio está caindo, as pessoas estão fugindo e Bruce Wayne, civil, corre na direção do perigo e é encoberto por uma nuvem de poeira, numa óbvia referência ao 11 de setembro. Essa cena é muito Batman, é a cena mais Batman de todos os filmes de Batman. E Bruce Wayne sequer está vestido com a roupa de morcego. Mas uma única cena não é o suficiente para fazer um Batman definitivo. Infelizmente, o Batman de Ben Affleck surgiu em um universo que nasceu morto. A pergunta é: e agora, José? E agora, Bruce? E agora, Robert Pattinson. A bola tá com você, rapaz. Aliás, uma escalação bem polêmica feita pelo diretor Matt Reeves, novo responsável pela nova trilogia do Cavaleiro das Trevas que deve surgir aí no cinema em breve. Muita gente criticou a escalação do Robert Pattinson porque só se lembra de suas atuações como ator juvenil, sobretudo ali na série Harry Potter e, claro, né, em Crepúsculo. Porém, ele fez uma sólida carreira no cinema independente. Trabalhou, por exemplo, com grandes diretores, né, como David Cronenberg em Cosmópolis. Fez também Life, né, um filme sobre a vida de James Dean, Bel Ami, adaptação de um clássico da literatura, e o polêmico Bom Comportamento. Ou seja, né, hoje em dia ele é um senhor de mais de 30 anos, deixou de ser aquele menino e provou, sim, com folgas, que é um excelente ator. Mas será que vai convencer como Batman? O trailer tá aí. É promissor. Mas eu estou confiando, desconfiado. Eu acho que existe sim a possibilidade de que Robert Pattinson seja o Batman definitivo. Eu quero crer que aprenderam com os erros do passado, né? Então vão fazer um Batman realmente centrado em suas características fundamentais, aquelas realmente reconhecíveis. Isso é o que tem faltado nas encarnações anteriores. E vamos ser otimistas, né? Que venha o Pattinson. Então é isso, se inscrevam em nosso Batcanal e lembrem-se, sejam sempre vocês mesmos. A menos, é claro, que vocês possam ser o Batman.